Ei, amores do meu coração, tudo bom, gente? Meu Deus, gente. Tudo bom com vocês, gente? Como vocês estão? Então, hoje eu vim trazer pra vocês a parte 2 desse vídeo aqui. No caso, gente, desse vídeo aqui, tá? Como eu deixei meu celular Tumblr, Kawaii e no caso fofo também, gente. Gente, então, eu postei esse vídeo aqui tipo 3 minutos depois. Quer dizer, 3 minutos antes de postar isso. E tipo, esse aqui, pra quem não entendeu, é porque eu tava falando sobre não, meu Deus, eu tô falando errado. Sobre a qualidade do vídeo, mas tipo, já melhorou. Não sei se agora, tipo, vai dar pra ver que melhorou. Agora não tá dando pra ver que melhorou, gente, mas na hora que eu tava vendo o vídeo eu tava conferindo, então, melhorou. E, gente, sério, muito obrigada, gente, 6 likes, perfeito. E eu também dei like, né, porque assim, porque eu gosto de dar likes. Brincadeira, gente, é porque eu tô na minha outra conta, então eu acabei dando like, por isso que eu tô conseguindo escrever, tá, gente? Gente, vamos lá então, vou ensinar vocês. Gente, então, vocês estavam, tinha gente me perguntando como que fazia e tal, pra mudar os ícones, eu não tava conseguindo ir lá também encontrar o que queria, os temas que queria. Gente, pra mudar os ícones, igual eu havia falado, vocês vão segurar o app que vocês querem, tipo aqui o WhatsApp. Segurar, soltar, vai apertar aqui em ícone, né, gente? E aí, quando você apertar aqui, você vai procurar os que tem. Tá, se você chegar aqui e não tem nada, sei lá, essas coisas não tem nada, é porque você ainda não baixou nenhum tema, então você primeiro tem que instalar algum tema. E tipo, você vai pegar esse aqui, tipo, da Netflix, você aperta e pronto, já tá aqui. Só que deixa eu voltar lá pro WhatsApp, gente, pra não me confundir depois. E eu não sei qual tava, gente. Era esse aqui. Também, gente, eu vou ensinar como que faz pra vocês mudarem o nome. No caso, eu mudei o nome aqui, vocês podem mudar. Você vai pegar, vai segurar. Tipo, não vou mudar de WhatsApp. Vou mudar no Instagram, você vai pegar, segurar. E aí, você vai vir aqui, gente, nesse renomear. Vai dar um clique e você pode escrever o que você quiser, tá entendendo? Eu vou deixar Insta. E você pode deixar, você pode deixar emoji. Tipo, eu vou deixar esse. E, gente, fica bem fofinho. E também, gente, pra quem não tava entendendo o negócio lá dos temas. Gente, pra quem não tá entendendo o negócio dos temas, você vai descer a tela toda. E você vai vir aqui, tá? Sobe um pouco, não deve ser exatamente pra você. Você vai escolher o que você quer. Tem gente me falando que os brancos, esse branco aqui, a pessoa não tá conseguindo ver nada direito. Mas, tipo, gente, tipo, ele é assim, você tem que saber o que você vai escolher, né? Bom, assim, pra se você tá tendo muita dificuldade pra escolher o que você quer e tal, e você acha que não tá ficando bom essas coisas, você vai lá, vocês vão conseguir, tá? Vocês vão conseguir. Tipo, igual, tipo, esse aqui é muito branco, então, sei lá, eu quero esse coloridinho aqui. Aí você vai lá e você vai encontrar uns mais arco-írisinhos. Gente, olha, gente, sério, eu apaixonei nesse e nesse aqui, gente, nesse aqui. Mas, tipo, tem vários, gente, não são só esse, tipo, tem preto, você pode pegar. Preto, você pode pegar esse que eu tô usando, no caso, esse aqui. No caso, gente, é tipo, o que vocês quiserem, né, gente? E aí, gente, também, que eu vim mostrar dos edit, eu acho que é assim que fala, tá, gente? Que eu vim mostrar, gente, vocês vão pegar, vão segurar a tela. E vão vir aqui no adicionar. E vocês vão vir aqui em edit e vão dar um clique e vai falar, por favor, aguarde. Tá, os aqui de baixo são tudo no caso, do seu celular. E, tipo, é bem capaz que se o seu não tiver aqui, se você olhar assim primeiro e não tiver isso, gente. Gente, se vocês chegarem aqui e vocês não verem aqui, vocês procuram aí e tal. E vocês vão assim pro lado. E vocês podem colocar esse. Antes eu tinha esse, mas depois eu tirei, gente. Sei lá porque eu tirei, porque eu quis. Tem esse aqui, gente. Tipo, sei lá, gente, vocês podem colocar o que vocês quiserem, né, gente? E tipo, eu coloquei esse aqui. No caso, eu coloquei esse aqui. E tipo, pra mudar esse aqui, gente, se vocês quiserem mudar ele, vocês pegam, segura, solta e vocês vão apertar aqui em estilo. E tipo, olha que fofos esse, gente. Tem vários, só vocês ir pro lado. Tem várias opções, tipo, vou colocar esse aqui pra vocês verem, olha como que ele é muito lindo, gente. E tem como você mudar aqui, a fonte. Você pode colocar a fonte que você quer.
O meu tá nessa, eu posso colocar nessa, eu posso colocar nessa, tem várias, gente. Eu vou escolher uma aqui e eu volto com você. E, gente, eu escolhi essa aqui, gente. Se quiser, você pode pegar como referência, tá? Essa aqui. E, tipo, tem como você escolher se você quer, tipo, um horário de 24 horas ou de 6 horas, no caso. 6h22, então 6h22, só que com um número assim, né, gente? Só que eu vou deixar às 18 horas mesmo. Porque você pode escolher a cor, mas eu não vou escolher a cor, gente. E é só você apertar e aplicar, onde a gente fica muito fofo. Se quiser, você pode segurar, apertar aqui e redimensionar. E crescer ele um pouco. Você acha que tá muito pequeno? Sei lá. Eu vou deixar assim, gente. Gente, antes desse vídeo acabar, lembrando só uma última vez. Aqui na barra aqui, gente, dos apps, dos aplicativos, não tem como você mudar o ícone. Tinha gente me perguntando sobre o ícone. Não tem como mudar o ícone aqui, gente. É só lá que tem como mudar o ícone, no caso, né, gente? É só lá que tem. Pra mudar esses ícones, você pode pegar igual esse no outro vídeo, se você não viu o outro vídeo. Vai lá ver. Tipo, aqui você pode segurar. Soltar que ele, tipo, não vai, tipo, você vai apertar ali, ele não vai aparecer, tipo, ícone, essas coisas. Só vai aparecer a lixeirinha pra você coisar. E esse aqui é, tipo, pra você tirar ele daqui. Mas eu não quero tirar nada daqui. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agora, gente, eu vou lá fazer o que, gente? A capa do vídeo. Oh, meu Deus. É porque, gente, eu vi muita gente perguntando, pedindo pra eu postar logo. Então, tipo, eu tô gravando esse vídeo aqui dia 14 de julho. Então, gente, vai lá, gente, vai lá. Vai lá ver a parte 1. E aí vocês vão entender se vocês não tiverem visto e tal. Talvez eu venha com uma parte 3 pra ensinar esses negócios de pasta, esses negócios aí e tal. Ou talvez eu venha assim com uma última parte 3 mesmo, só pra fazer com vocês, assim, desde o início. Talvez seja um vídeo um pouco grande, mas pra vocês tudo vale, né, gente? Então, bye bye, gente. Tchau!